Alô Piracicaba, alô Brasil, começa mais um Néder especial e no começo do programa de hoje nós vamos falar sobre o assunto do momento, a polêmica envolvendo o deputado federal Daniel Silveira do PSL, deputado que fez ofensas, ameaças e também calúnias contra autoridades, entre elas os ministros do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que uma interferência do STF na Câmara de Deputados é vista com ressalvas por todos nós. Afinal de contas, a Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo, ele tem que ter a sua autonomia. Mas também não é certo um deputado, em nome de uma pseudo-imunidade, cometer um crime terrível, crime de fake news, crime de ofensas, crime de acusações improvadas, crime de injúria, calúnia e difamação. Esse assassinato de reputações praticado pelo deputado Daniel Silveira não pode ser permitido num país democrático, apesar de ser exatamente essa a mesma arma que é usada nas redes sociais por muitas pessoas que querem detonar a moral da outra pessoa por discordar das suas ideias políticas, às vezes por discordar até das suas teses sobre o mundo, ou porque a pessoa não concorda com a opção sexual, ou com a raça, ou com o credo de alguém. As redes sociais, infelizmente, estão virando também um mar de agressões sem limite. Tudo isso não pode acontecer. Mas quando isso parte de um deputado federal, é ainda mais grave, porque quem é deputado federal deve zelar por atos que sejam condizentes com a importância, a relevância e a decisão do cargo. Coisas que o tal do Daniel Silveira, lamentavelmente, não se preocupou em fazer. Mas é triste, claro, saber que o STF precisou fazer essa interferência. Mas vejam, não é interferência sobre um deputado que não pôde falar a verdade, como muitas pessoas estão querendo insinuar. Foi uma interferência em cima de um deputado que agiu de maneira criminosa. Se não fosse assim, ele teria apresentado as provas de muitas acusações que fez. Poderia até ajudar o Brasil se conseguisse provar aquilo que disse, mas não tem provas. Apenas calúnias, difamações e atitudes despudoradas que não fazem parte da postura ideal ou correta de um deputado federal. O Brasil caminha para um momento muito triste da sua história. Enfraquecimento das instituições, o descrédito da classe política e o povo brasileiro já não aguenta mais. Tanta humilhação, tantas injustiças e tanta falta de amor ao país por parte de muitas pessoas, muitas delas que se vestiram até outro dia de verde e amarelo, que cantaram emocionadamente o hino nacional, mas que hoje, lamentavelmente, mostram que são realmente verdadeiros hipócritas. E o pior de tudo isso, minha gente, o pior de tudo isso é as coisas acontecendo de maneira dramática no momento em que era para haver união nacional no combate a essa terrível pandemia da Covid-19. Para falar a respeito da imprensa, do trabalho que é feito de conscientização nesse verdadeiro balaio de notícias e de muitas afirmações necessárias e do enfrentamento de fake news, é que o programa de hoje traz uma entrevista muito importante para você. Um dos grandes líderes empresariais da nossa cidade, o diretor das rádios Jovem Pan FM e Educadora AM, Jairinho Matos, que está aqui ao meu lado e daqui a pouco vai estar conversando com a gente sobre o papel da mídia nesse momento tão importante de conscientização com relação ao Covid. Conscientização polêmica nesse tempo de tanta controvérsia. Vamos também falar sobre os avanços da Educadora AM e da Jovem Pan FM, líderes de audiência em toda a região. Fique ligado, fique ligada, porque o nosso Néder especial de hoje está começando agora.
Olha, aqui no mercado municipal a gente continua ouvindo os nossos amigos e amigas comerciantes que estão fazendo o serviço de delivery, facilitando a sua vida, meu amigo, minha amiga, nesse período de quarentena, nesse período de confinamento. Aqui ao lado da Daniela, aqui na banca do Valdir Pachani. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Joinha? Bom dia, Néder. Você fazendo também, através aqui a banca, fazendo esse serviço de entrega também, né? Sim, estamos fazendo delivery e em parcerias com outras bancas que trabalham com outros produtos. Nós fornecemos frutas, verduras e legumes, mas os empórios, a gente pega os grãos nos empórios, o açougue nos fornece carne, nós entregamos na sua casa, sem frete, com toda a comodidade, as frutas todas bem embaladas. Tudo chega na segurança do seu lar bem tranquilo. Isso que é legal, sem custo adicional, né? Sem frete. E com a qualidade que vocês estão vendo aqui. Frescor, todos os dias recebemos hortaliças fresquinhas que a gente colhe recém-colhidas de madrugada. Frutas de São Paulo, que nós ainda estamos conseguindo fornecer, né? E estamos aí, estamos à disposição de todos. E fiquem em casa. É a qualidade de sempre que continua sendo feita para as pessoas. Você continua tendo o mercado junto com você, agora o mercado vai até a sua casa. Sim, né? Com toda a tradição e a qualidade que todo mundo, todo piracicabano conhece. Deixa os contatos para passar para as pessoas aí, Daniela. Sim, nosso Instagram, @Banca do Valdir, Facebook bancadovaldir.com.br, o fixo nosso 3433-3346, e o celular para qualquer pedido, ou mesmo para promoção do dia, que nós mandamos fotos, 99523-1974. Legal, gente. Vamos pôr na tela os telefones, o WhatsApp, para você ter o contato e ligar aqui para a banca do Valdir Pachani, falar aqui com a nossa amiga Daniela, tá bom? Vamos lá. Muito obrigada. Jairo Meireles de Matos, o Jairinho Matos. Do meu lado, o nosso querido amigo, irmão, diretor das rádios Jovem Pan FM, educadora AM, uma grande liderança na área da comunicação, inovador, arrojado, revolucionário também, eu diria, pelas decisões, pelas inovações trazidas para o rádio em Piracicaba, e um querido amigo, irmão, como eu já disse, que tem aí muitas novidades, informações e traz para a gente muitos pontos a serem refletidos, não é? Nesse momento em que os veículos de comunicação estão tendo um papel preponderante nessa pandemia. Jairinho, prazer tê-lo aqui. Abraço, tudo bem? Tudo bem, Néder, uma alegria revê-lo também, obrigado pelo convite, quero cumprimentar o Elvésio, toda a sua grande audiência, uma legião de amigos, e dizer da satisfação em estar aqui com você e da minha preocupação também com as coisas que nós temos visto aí na política, na economia, essa conturbação que tem como pano de fundo essa Covid, essa pandemia. E, Néder, eu tenho a impressão que a gente vai poder discutir muito ainda até que o final de tudo isso chegue a um bom termo. E nós estamos já há um ano desse drama, né? Foi em março de 2020 que tudo começou, nós já estamos no finalzinho de fevereiro, infelizmente não tem prazo para terminar. Há um ano atrás a gente esperava que isso não fosse demorar tanto, né, Jairinho? Houve surpresas no meio do caminho e sempre a informação prevalecendo. Mediante um mar de fake news, os veículos sérios estão aí navegando com aquela boa influência, felizmente. Néder, as fake news que se populam nas redes sociais, elas são, na verdade, na minha opinião, as opiniões do público sem ter o preparo para discutir e estudar as questões. Eu costumo dizer na educadora, nos comentaristas, que nós temos que dar
muita liberdade para o público, para ele expressar as suas opiniões, mas o público, Néder, ele não é jornalista. Ele não estudou como você estudou, como Paulo Eduardo estudou, como o nosso querido Ivan Galvão estudou, como nós, eu até que não sou formado em jornalismo, mas fiz administração da empresa, nasci dentro da rádio, e a gente procura, Néder, checar as informações, ir à fonte, verificar o que está acontecendo. E o primeiro sintoma disso é nós irmos atrás da checagem das informações, e grandes órgãos da mídia hoje já têm o seu próprio sistema de autochecagem. Eu estou falando da Rede Globo, do Jornal Estadão, da Folha, outros grandes órgãos. E essas pessoas que ficam jogando essas fake news no ar, elas têm o quê? Talvez um interesse político, interesse de ganhar terreno, interesse de cooptar novos seguidores. Porque, Néder, é uma engine que eu costumo dizer. Hoje parece que tudo é feito para você ter mais seguidores. Veja outro dia que absurdo aquela cantora Anitta fazendo uma tatuagem em determinada parte do corpo, que nem convém nós discutirmos aqui. E isso as pessoas falam, poxa vida, ela tem livre... Mas eu acho o seguinte, sempre tem um interesse mercantilista atrás. E a política, Néder, não fica atrás. A política, as pessoas querem o quê? Voto. E quanto mais pessoas estiverem falando daquele determinado político, bem ou mal, está dando para ele um palco. E hoje qual é o objetivo do político? Ter palco, ter voto e a continuidade dos seus trabalhos. Aliás, você falou da Anitta, não apenas a imagem da tatuagem sendo feita, mas os berros dela, né, as falas dela naquele momento também, lamentável. E infelizmente a gente está vivendo esse momento no país, que coisas ruins estão sendo valorizadas e procedimentos que não deveriam ter a atenção que tem por parte do grande público, acabam tendo. Esse é um grande problema que nós estamos tendo. E a preocupação principal, que é o combate à pandemia, nem sempre tem essas mesmas importâncias por parte das pessoas. Também pela questão política, né, Jairinho? Nós temos hoje uma situação de debate político que acabou sendo acalorada nessa situação de pandemia, disputa por vacinas, disputa por quem está dando a melhor orientação, quem que está certo, quem que não está. Tudo isso colocou nós, dos veículos de comunicação, nós jornalistas, os empresários da comunicação, todos numa situação de debate e de alvo também. A gente virou alvo sem necessariamente sermos o alvo. Nós somos aqueles que dão a informação, aquelas pessoas que comentam, que fazem análise dos fatos. De repente a gente ficou sendo alvo disso tudo porque passaram a desconfiar de todo mundo, quando na verdade os verdadeiros propagadores das fake news, esses estão por enquanto, não todos, mas a grande maioria ainda passando desapercebidos. Eu queria dizer a você, Néder, que os políticos brasileiros, eles, na verdade, não mudaram. Eles continuam sendo os mesmos políticos. Mas volte um pouquinho, 50 anos atrás, o nascedouro, o fortalecimento do rádio, os jornais ainda nadando de braçada, como a gente diz na gíria. E hoje, Néder, com o advento das redes sociais, as redes sociais acabaram virando veículos de comunicação. Determinada pessoa emite uma opinião, se ele é um presidente da República, se ele é um governador, se ele é um prefeito, ele tuita rapidamente lá, isso já vira uma notícia, já tem repercussão. E o ruim, Néder, é que hoje nas redes sociais você consegue deturpar as notícias. Veja, a coisa mais fácil do mundo é eu pegar a foto de um determinado político colocando ele abraçando um outro político, uma montagem. Isso é de uma gravidade tremenda, porque as pessoas, como o Brasil está muito dividido entre talvez uma corrente pró-Bolsonaro e uma corrente dos desafetos do Bolsonaro, qualquer notícia que você receba que lhe é simpático, você rapidamente compartilha. E essa notícia, na Rádio Educadora, a gente tenta fazer 2, 3 tipos de checagem. Verifica em 2, 3 fontes boas, confiáveis, se essa notícia realmente está aí.
e quase sempre você não consegue ver. E as pessoas estão fazendo isso. Eu não quero fazer crítica nenhuma ao presidente Bolsonaro, mesmo porque eu depositei meu voto nele nas últimas eleições, mas as pessoas diziam que ele fez realmente um sistema de robô, de multiplicação dos seus discursos, atos e ações nas redes sociais, e isso foi realmente uma forma avassaladora. Hoje você tem formas de multiplicar de forma artificial determinadas notícias, mas, Néder, o que é importante? Nós que gerimos 2 emissoras de rádio, total transparência e liberdade de discurso e expressão para todos os nossos ouvintes, guardadas as devidas proporções de respeito à figura humana, como você bem disse no início desse seu introito do deputado Daniel Silveira. Se um deputado ou qualquer tipo de político, qualquer que seja o cargo que ele detém, quer fazer uma crítica a um Supremo Tribunal, a um ministro, a quem quer que seja, não é para usar esse palavreado que o deputado usou. Eu acho que ele foi de uma infelicidade muito grande. Nós temos que fazer política com ideias, com a cabeça e não com o fígado. Dessa forma, eu acho que não contribui para o processo eleitoral, o bom debate, e justamente os próprios pares do deputado mostraram numa votação muito robusta que hoje o Poder Legislativo não coaduna com opiniões radicais como a que ele emitiu. Quando o então candidato Bolsonaro foi esfaqueado pelo Adelmo Bispo, né? Em Juiz de Fora? Bispo, Adelmo Bispo. Bispo da Adelmo, é isso mesmo. Adelmo, eu não lembro o nome daquele rapaz lá, faço questão de nem lembrar, Adelmo Bispo, não é isso? Quando houve esse crime, todos nós na época ficamos extremamente revoltados, primeiro pelo atentado com a intenção de tirar do páreo alguém que naquele momento liderava as pesquisas. Depois pelo fato de matar alguém, né? Um homicídio, que só por si só já é algo intolerável. E também por perceber até onde chegou as forças da oposição naquele momento, de tentarem se articular para tentar fazer ali uma atitude como essa. Embora até hoje não tenha sido comprovado de quais setores da oposição teria partido esse atentado. Agora, é importante a gente salientar que da mesma forma que nós ficamos extremamente revoltados com aquilo que aconteceu na campanha de 2018, nós também ficamos revoltados com aquele bar na cidade de Bauru, que o cidadão colocou ali na sua porta uma placa escrito assim: churrasco até o final do ano para quem matar o governador. Isso é, olha, um crime terrível, um estímulo a um crime, um estímulo a um assassinato. Isso não se faz. Eu não sei o que aconteceu com esse sujeito, Jairinho, mas ele deveria ter ido para a cadeia, devia estar preso. Da mesma forma que o deputado Daniel Silveira foi também preso, foi punido. Vai ser agora reavaliada a sua situação pelo STF, mas veja, também o Silveira fez ali um estímulo para que se houvesse agressões contra os ministros do STF. Aqui nós não vamos fazer nenhum juízo de direito, avaliação. Depois a gente pode até citar algumas questões que revoltam a população brasileira, né? De pessoas que foram soltas e que o povo, com toda razão, acredita que não deveriam ter sido soltas. Nós também aqui, como jornalistas, não concordamos com algumas liberdades que foram dadas para alguns bandidos conhecidos da política brasileira, mas nem por isso nós vamos defender aqui a tese de que os caras têm que ser assassinados. É um absurdo isso, é uma coisa improcedente. Então esse tipo de situação, né, Jairinho, acaba ficando muito nítida, muito latente essa situação danosa de sentimentos que vive o Brasil nesse momento, um país dividido. Nós estamos hoje divididos em sentimentos, divididos em um drama político tremendo. Isso é inevitável. Situações condenáveis, como aquela
manifestação em Brasília, na Praça dos Três Poderes, fecha Supremo do Brasil. Eu acho que também o próprio Congresso já recebeu uma renovação muito grande, como aconteceu na Câmara de Vereadores de Piracicaba, falando um pouquinho aqui da nossa cidade. E eu me lembro, Néder, que eu estive alguns anos atrás na ACIP para a entrevista, uma palestra de uma articulista da Globo News. Depois eu acho que eu até lembro o nome dela. E em determinado momento eu fiz a pergunta para ela quem que ela achava que ia ser um futuro governador do Rio de Janeiro, porque ela era fluminense. Ela deu uma resposta que eu achei muito criativa. Ela falou assim: eu acho que o próximo governador do Rio vai ser quem estiver solto. Quem estiver solto. Porque quantos governadores do Rio já estão presos? Até o ex-prefeito foi preso, né? Agora também os prefeitos, né? Crivella e tantos outros. Mas, Néder, veja você, se nós fizermos um retorno lá atrás, em que eu acho no Partido Liberal, Guilherme Afif, ou mesmo o Partido Novo agora, tem que fazer vestibular para candidato a vereador. Fazer no mínimo um curso para a pessoa, antes de se candidatar, até já fazer um curso, porque depois que se elege, até ele entender como é que funciona a máquina, poder legislativo, mesmo os prefeitos, é uma situação muito triste. Agora, você disse muito bem, a gente, para emitir uma opinião, quer seja na tribuna de uma Câmara, na tribuna de um Congresso Nacional, a gente tem que, acima de tudo, entender os dois lados, respeitar o voto, a gente tem que respeitar o contraditório, e nessa grande rede social que a gente tem aí, Néder, infelizmente não há respeito. É uma torre de Babel, e inclusive isso já tem contaminado até grandes redes de rádio, grandes redes de televisão, cada qual com o seu linha de atuação, você sabe bem do que eu estou falando. Algumas televisões têm uma linha de atuação e os articulistas que falam, tanto é que às vezes as redes, em determinado momento após o comentarista emitir opinião, ela fala: as opiniões do Jairinho Matos não refletem a opinião do Néder Especial, dando um exemplo aqui. Então eu acho que nós temos que fazer uma análise nua e crua, porque o desempenho dos nossos políticos não estão à altura do que nós desejávamos. Talvez, Néder, a gente vai ter que esperar amadurecer um pouquinho mais a nossa democracia, e essa alternância de poder é uma coisa natural, mas não dá para você baixar a inflação numa canetada, não dá para você baixar o preço da gasolina num decreto, isso não existe. O livre comércio, a economia é muito dinâmica, mas a política tem que acompanhar a economia. As vacinas estão chegando, né? Elas acabam, voltam. Eu acredito que esse ano todo, Jairinho, nós vamos ter a campanha de vacinação acontecendo, né? Não é certo que a gente tenha a vida voltando ao normal em 2021. Com toda certeza vai ser mais um ano de vacinação, de imunização, de pessoas se prevenindo, de uso de máscara, enfim. Você também concorda com isso? Que vai ser mais um ano atípico? Concordo, Néder. Nós estamos apresentando esse programa aqui, praticamente faltando uma semana e meia para acabar o mês de fevereiro. Eu disse que acredito que daqui a um ano a gente vai poder fazer uma análise detalhada. Por quê? Porque enquanto nós não tivermos uma imunização grande, de grande parte da população, eu acho que ainda a gente não vai ter uma economia, principalmente daquele pequeno comércio familiar, a confiança, né, Néder, que as pessoas têm em poder ir e vir, sair. Graças a Deus que a faixa etária mais idosa, que são aqueles que mais sofriam com o Covid, já estão sendo vacinados. Mas eu concordo com você que o Brasil, pelo seu protagonismo na América do Sul, poderia estar um pouco mais rápida essa vacinação se nós não tivéssemos insistido com paliativos, tratamentos aí que a gente não viu nenhum tipo de eficácia, ouvido um pouquinho mais a ciência, os médicos. São números assustadores, não é, Néder? A gente vê
essas festas clandestinas, os carnavais fora de época. E hoje você vê a situação de Araraquara, hoje eu coloquei nos comentaristas da Educadora a situação de Pirassununga já vai entrar em lockdown, Araras também. Nós vamos ter, essa semana o governador já deve liberar o novo Plano São Paulo. Néder, eu vejo que os ingleses estão falando, né? Máscara, distanciamento e álcool em gel. Tem lá, toda vez que o primeiro-ministro britânico vai falar, tem lá as plaquinhas na frente. E será que o Brasil fez a lição de casa? É uma questão muito delicada. O Bolsonaro tem que fazer o auxílio emergencial novamente, seja 300, 200, o que for. Tem que ajudar o povo. Essa hora é a hora do governo colocar realmente a mão no bolso e tratar da nossa população. E nós, população, termos um pouquinho mais de responsabilidade no trato e não acharmos que o vírus tira férias, que o vírus 10 da noite pode continuar o bar, que ele não. O vírus está aí 24 horas por dia. É verdade. Isso realmente a gente tem que pôr um pouco mais a mão na consciência. O auxílio emergencial está saindo, né? Mas um auxílio que muita burocracia, né? Muita discussão, muitos discursos para se chegar a um consenso, é uma pena, né? Mas faz parte do jogo brasileiro. Vai ter o novo auxílio saindo, esse auxílio ajuda muita gente, está desempregada, muita gente que vive aí numa miséria danada, pessoas que precisam às vezes comprar um alimento, pagar o aluguel da sua pequenina casa, pessoas que têm que comprar um remedinho, né? Isso acaba ajudando, é um complemento importante. Para quem tem muito não é nada, para quem não tem nada ajuda muito, é muito importante que isso seja feito. Com relação ao auxílio, Gerinho, a gente viu aí, o ano passado, candidatos a vereadores em Piracicaba que tinham declarações de renda, patrimônios... Nababescos. Essas pessoas alguns receberam auxílio emergencial de R$600. E eu conheço muitas pessoas miseráveis que não receberam auxílio porque não conseguiram juntar a comprovação de que passam fome, né? Esse tipo de conserto, de ajuste, é importante que se faça. Nós vamos ficar atentos a isso, porque afinal de contas, não se faz democracia sem justiça social, e a justiça social tem que agora acontecer em todos os níveis, né? Porque aconteceu isso, não estou inventando, o amigo e a amiga sabem, aconteceu isso. É triste, mas aconteceu, é real, né? Néder, você tocou num assunto importantíssimo. Mesmo a vacinação em Piracicaba, quando a prefeitura estratificou 90 anos, vamos fazer um test drive no shopping Piracicaba e concomitantemente convocou também profissionais psicólogos, odontólogos, auxiliares de enfermagem, todos têm justiça para tomar a vacina, mas tem que haver um planejamento. Então você se lembra que a fila ficou uma fila enorme, cruzando o Lar dos Velhinhos, o Clube de Campo e tudo mais. Nós tivemos que intervir na Rádio Educadora, na Jovem Pan, pedindo ao povo que não saiam de casa agora, que a fila já estava monstruosa. Tem que planejar. E Néder, convenhamos, o brasileiro ele é aquele povo que quer levar vantagem em tudo, ele vê uma brecha e tudo mais. O governo tem que criar situações, procedimentos, processos para que ele faça com que seja cada vez mais eficiente. É inadmissível velhinhos de 90 anos terem que ficar numa fila 1h30, eles não conseguem para se vacinar. Eu acho que faltou um pouquinho de planejamento, mas nós temos que reconhecer a boa vontade do prefeito Luciano. Agora me parece que já são 3 gerentes da saúde de Piracicaba, Dr. Filemon, o Dr. Muzili e o ex-vereador Paulo Serra está lá também para ajudar. E existe um negócio chamado curva de aprendizagem. Com o tempo, eles vão se habituando. Então, a Covid é um processo muito novo em que você tem que gerenciar a vida humana num pequeno espaço de tempo, num curto período. Então, rapidamente, a gente tem que vacinar. Algumas cidades foram exemplares. Salvador foi muito bem. São Paulo, capital, as coisas parece que foram muito bem. Piracicaba deu, me parece, essa
pequena derrapada aí, mas as coisas vão se ajeitando. Agora, sem dúvida alguma, que é inadmissível alguém se aproveitar de certas situações, entrarem na fila errada, e a gente tem que continuar na mídia, martelando, ajudando, principalmente essas secretarias sociais que dão boa cobertura. Nós vimos recentemente, Néder, muito triste, hoje que aumentou 18% a população de rua de Piracicaba, pessoas que não têm um teto para morar. A gente aprende na faculdade, falei isso nos comentaristas, que tem a pirâmide de Maslow, que o primeiro degrauzinho lá embaixo é quando o ser humano ele tem as suas necessidades fisiológicas atendidas. Um local para ele ir ao banheiro, um local para ele se lavar. Verdade. Depois a segunda ele é estudar, depois o terceiro ele já faz um estudo maior. Aí na última ele já tem uma riqueza, um poder. Veja, Néder, o ser humano está numa situação miserável e o governo ele tem que fazer o quê? Esquece um pouquinho o que não é essencial. Vamos ver o que nós podemos fazer para a figura humana ser tratada. E nesse particular, eu quero aqui de público dizer da solidariedade do piracicabano, do paulista, do brasileiro. As grandes empresas arregaçaram as mangas e ajudaram no que puderam o povo brasileiro. É verdade. Piracicaba é muito solidária, né, Jairinho? Hoje você falou da questão dos moradores de rua. Hoje eu conversei com alguns comerciantes ali da região da Praça José Bonifácio. Ali está terrível, hein? Ali está terrível. Tem que ser feito alguma coisa no sentido de, primeiro, proteger as pessoas que frequentam a praça para lazer, para o trabalho, pessoas que moram ao redor da praça, pessoas que precisam ir para a praça para ir nas agências bancárias, pessoas que vão fazer qualquer tipo de serviço no centro da cidade e que vão andar pela Praça José Bonifácio. Tem um parquinho na Praça José Bonifácio, tem um parquinho, hoje tinham crianças ali brincando. Primeiro tem que dar proteção para essas pessoas, não é? E tem que ser realmente vista a situação de cada um dos moradores que estão lá na praça. Quando eu falo que tem que dar atenção para essas pessoas, é porque essas pessoas estão ameaçadas. A gente não vai fazer nenhum jogo aqui de jogo de cena, né? Ser hipócrita. Não, mas primeiro tem que ver as condições dos moradores da praça. Primeiro, essas pessoas estão lá aumentando as suas idas para a praça, o número de pessoas que estão indo lá dormir, morar na praça, esse número está aumentando assustadoramente, muito bem falado, você falou em 18%. 18%. 18%. Está aumentando muito. Essas pessoas estão brigando na praça. Essas pessoas estão tendo, inclusive, problemas de uso excessivo de álcool, talvez até de drogas, né? Essas pessoas, elas estão ali alucinadas, às vezes atrapalhando a vida de quem passa pela Praça José Bonifácio. As pessoas que estão querendo trabalhar, que estão querendo levar seus filhos para alguma atividade, com as suas famílias, enfim. Não pode acontecer um negócio desse, não pode. E hoje uma pessoa, um comerciante me disse, vou preservar a fonte, né? O comerciante hoje me disse que houve uma briga de dois caras na Praça José Bonifácio. Um saiu atrás do outro com uma faca e precisou que alguém fosse intervir. Parece que até um pastor que estava no coreto fazendo ali uma pregação parou na hora a pregação para chamar a polícia, para pedir socorro, porque viu que a coisa era realmente séria. Agora veja, minha gente, poderia haver ali um acidente qualquer e essa pessoa matar um outro, matar um inocente. Essa faca, de repente, machucar uma criança, né? Então, parou já o tempo de se preocupar com a praça. Agora é o momento de não se preocupar mais. Não dá mais, não vamos mais nos preocupar com a praça, com o centro. Vamos tomar atitudes, né, Jairinho? Eu acho que é isso que tem que acontecer, porque está muito grave as coisas lá na Praça José Bonifácio. Sem contar a questão de aglomeração também, porque, viu, né? Tem que ter realmente uma ação da vigilância em cima de tudo isso, no caso da vigilância da saúde. Mas é uma tendência até nacional isso, eu acho, né, Jair? É uma tendência nacional. A gente sabe que Piracicaba, Néder, em vários índices de qualidade de vida, cidade para se empreender, ela está sempre no top 10 do Brasil,
São Caetano, Maringá, no Paraná, Piracicaba. E o que isso faz? Faz com que Piracicaba atraia pessoas de outras cidades e muitos deles não conseguem naquele momento uma colocação, ficam numa situação de penúria e acabam indo morar na praça. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi a declaração de um desses rapazes, novo ainda, falando a repórter, olha, eu não sou marginal, eu não sou vagabundo, eu não estou aqui porque eu quero, eu sou um desvalido da sociedade. E, Néder, o mais difícil é que isso não é um problema só da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social. Isso daí é um círculo virtuoso que começa na economia que está degringolada, com os impostos que as pessoas não conseguem mais empreender. Você perde um salário, você perde dignidade, você não consegue comer, não consegue morar, não consegue, muito menos colocar um filho no colégio, lazer e tudo mais. E, infelizmente, isso tem acontecido em muitas cidades. Infelizmente, o aparato público ele tem que ser muito bem montado, porque você acaba sendo um paliativo para a pessoa. Você vai dormir hoje no albergue noturno, amanhã você vai dormir aqui. Como a gente já disse, graças a Deus que algumas entidades dão uma sopa, um prato de comida, ajuda aqui, mas está sujeito a acontecer isso que você falou. Fechamento do comércio, né, o desemprego, né, Geirinho? Tudo Exatamente. isso acabou gerando aí uma situação de crise econômica muito grande. Quebradeira durante a pandemia, isso é inevitável, né? Olha, a gente vai prosseguir com a nossa conversa com o Jairinho Matos após o nosso intervalo. Fique ligado, a gente já volta. Olha, gente, nesse período de quarentena, muitas pessoas tendo que ter aí o delivery como uma opção para que o alimento chegue na sua casa. Nós estamos aqui no mercado municipal, muitos comerciantes trabalhando com delivery. Eu estou ao lado aqui do Tiago, que é o proprietário do Empório do Mercado, que faz também esses serviços de entrega em casa, facilitando a vida das pessoas, né, Tiago? Bom dia. Isso. A gente está trabalhando com o sistema delivery e estamos atendendo pelo WhatsApp. E é só passar o bilhetinho pra gente entrega, sem problema nenhum. E o pessoal mais de idade está entregando em condomínios. E aqui na região central, aqui sem custo nenhum também. É só passar o bilhetinho pra gente pelo WhatsApp, pelo telefone nosso aqui também. Olha, são muitas opções que você tem aqui no Empório do Mercado. Cafés, grãos, produtos naturais. Conta um pouco pra gente aí o que... Isso, a gente trabalha com produtos naturais, farinhaços, castanhas. E o carro-chefe nosso são os cafés. A gente trabalha com bastante variedades de cafés. A gente moe cafezinho na hora. A gente trabalha com o café com o sistema em retirada. A gente tira os cafezinhos, que era o cafezinho expresso nosso, que é o carro-chefe ainda. Mas com essa fase que a gente está passando, a gente está até entregando aqui em alguns apartamentos, aqui em alguns condomínios na região. E só passar o pedidinho pra gente, a gente está entregando. E a gente tem uma grande linha de doces também. E também a gente trabalha com parcerias com o pessoal de hortifruti, açougues. É só passar o pedidinho pra gente, a gente entrega. Encomendas pelo WhatsApp. É o 99720 4400. 99720 4400. É isso aí, nós vamos deixar embaixo esse número do WhatsApp aqui do Empório do Mercado para você fazer o seu pedido e receber em casa. Quarentena, confinamento, não se preocupe, o Empório do Mercado está levando as coisas para você, facilitando a sua vida, dando mais segurança e conforto para você. É isso aí, né, Thiago? Maravilha. Valeu. Pode contar com a gente. Um abração. Obrigado. Vamos ver mais imagens aqui do Empório do Mercado e o número do WhatsApp para você fazer o seu pedido.
prosseguindo a nossa entrevista com Jairinho Matos, da Educadora M, da Jovem Pan FM. Jairinho, eu vou confessar a você, confessar aos amigos que estão aqui na audiência aqui do nosso Néder Especial. Já faz alguns anos que eu utilizo o comprimidinho de vitamina D. Eu costumeiramente tomo doses semanais de vitamina D. Vitamina D que aumenta a imunidade e que é muito importante agora nessa luta contra o Covid. Agora as pessoas começaram a tomar a vitamina D, eu tomo sempre a vitamina D, há vários, acho que uns 5, 6 anos que eu tenho tomado a vitamina D, orientação médica, né? E vou confessar mais uma coisa para você que você não sabe. Vamos lá. Eu estou seguindo, ou segui desde do primeiro dia que eu tomei ciência desse tratamento da doutora Lúcia Kerr, que é uma mestra aqui de Piracicaba, referência nacional, do uso da ivermectina. Então eu sou usuário da ivermectina. Não acho que as pessoas que não acreditam na ivermectina, que não acreditam na vitamina D, eu acho que está tudo bem, né? Eu acho que quem acredita deve utilizar. O que a gente viu, e eu condeno, a única coisa que eu condeno nessa história toda, né, é que a regra, na verdade, ela deve ser passada para as pessoas diante daquilo que elas creem, daquilo que elas querem seguir. Não se pode colocar num momento como esse algo como uma verdade acabada. Até porque tem controvérsias, opiniões diversificadas na própria questão dos médicos. A gente vê os médicos em dúvida, muitos discutindo isso e tal. Agora, fico feliz, né, de ver que muitos amigos não estão tendo contato com esse vírus. Hoje eu tive notícia triste de um querido amigo que está entubado no hospital da Unimed, como tantos outros que se recuperaram, foram entubados também. A gente espera que essas pessoas se recuperem. Pessoas importantes na história da cidade estão aí passando momentos difíceis aí, situação realmente delicada em alguns hospitais da cidade. Tudo isso é difícil, mas é importante a gente salientar que não pode ter regra para quem quer cuidar da saúde. Cada um segue o melhor encaminhamento, né, Jairinho? Néder, eu tenho uma opinião sobre isso que é muito fácil de entender. Toda pessoa, ela é única. Um remédio que pode servir para o Néder pode ter uma reação diferente para o Elvésio, para o Jairinho. O Néder tem o metabolismo, o Elvésio tem outro, o Jairinho tem outro. O Néder faz academia, o Elvésio é sedentário, o Jairinho é meio termo. Procure sempre uma orientação médica. O Valdirzão, nosso colega da Rádio Educadora, Néder, ele sempre falou o seguinte: Jairo, sabe qual a diferença entre o remédio e o veneno? Eu falei, remédio e veneno, Valdir? Um é remédio, outro é veneno. Eu falei, não, o remédio pode ser veneno. Se você tomar 30 dragas de um paracetamol, de um AAS, você também pode ir para o hospital. Exatamente. A dosagem é a diferença. Eu nunca critiquei quem toma ivermectina, azithromicina, outros remédios. Pode dar certo para muitas pessoas. Apenas verifique com o médico a dosagem, como que é o tratamento. Eu tenho ficado, né, nessa pandemia o mais recluso que eu posso. Estamos agora aqui, até elogio aqui os estúdios, todo o trabalho de higienização, o nosso distanciamento. Mas, Néder, cada pessoa se contaminado reage também de uma maneira. Eu já posso ter tido esse vírus sem saber, me curei, mas o momento agora, como nós estamos no meio de uma pandemia, vale a pena nós ficarmos cada vez mais vigilantes. E eu acho também, Néder, que em algum momento toda essa situação de qual remédio é mais eficiente ou não é, pode vir uma novidade, uma coisa absoluta. Pode ser que a gente descubra de uma erva no Brasil, um spray, disseram que em Israel já está reduzindo. Eu sou muito em cima das novidades da medicina, eu sou muito em cima das novidades da pesquisa, eu gosto disso. Eu acho que se hoje nós temos vacinas aí que curaram muitas doenças maléficas, vou só citar para você a questão
da vacina Sabin, a poliomielite, não é? Que é importante. Tem pessoas que hoje não estão bem, estão aí praticamente quase paraplégicas porque não tomaram a Sabin, não tomaram a poliomielite, que é 2 gotinhas na boca da criança. Então, Néder, você está correto. Cada qual, independente do tratamento que esteja, não abra a mão da máscara quando puder, porque mesmo quem já foi vacinado, Néder, pode pegar o vírus, a Covid. Isso que é interessante, a gente tem que raciocinar. Exatamente. As pessoas que foram vacinadas, por que foram vacinadas? Não é que elas não vão pegar o vírus, é que, em caso de serem contaminados pelo vírus, a reação do organismo será melhor. A evolução da doença não será grave, ele não precisará ser hospitalizado. De qualquer maneira, Néder, água, canja de galinha, não faz nunca mal para ninguém. Jairinho, você vê, né, essa situação toda que a gente está vivendo, né, virou uma coisa chata, né? Se você é a favor da vitamina D, você se enquadra do lado do presidente, o que não é uma necessidade, né? Uma coisa... Se você torce pela Coronavac, você é a favor do governador. Se você torce para... Se você acha que a vacina de Oxford é melhor, é porque você gosta do presidente, né? Não está assim? Se você de repente é contra o tratamento precoce, então você é a favor do governador. Quer dizer, as pessoas elas estão medindo as interpretações com relação a essa pandemia no campo ideológico, no campo político. Na verdade, as opiniões elas fogem um pouco disso, né? E virou uma chatice, um negócio terrível, né? Nós mesmos, a gente está comentando alguma coisa, né? E não, mas então você é a favor da prisão do Daniel Silveira? Então você, não, calma, gente, né? Quer dizer, passou a ficar um momento chato no Brasil, não é isso? É um momento chato, Néder, porque nós somos hoje, principalmente da mídia, nós que somos muito expostos, pessoas públicas, nós estamos sendo pré-julgados. Exatamente. Então o Jairinho, ele é João Dória, ele é contra o Bolsonaro. Vamos fazer aqui um exercício de memória. O presidente Trump, ex-presidente Trump, teve Covid. O presidente Bolsonaro teve Covid. O vice-presidente da República, General Mourão, teve Covid. O ministro da Saúde teve Covid. O governador João Dória teve Covid. Eu acho que o vice-governador não teve ainda. Prefeito de São Paulo teve Covid. Prefeito de São Paulo teve Covid. E, no entanto, eles continuam, cada qual com os seus pensamentos. Outro dia eu li uma coisa muito interessante na internet que eu dei risada. Eles estão jurando de pé juntos que o presidente Bolsonaro já tomou a vacina, mas não quis admitir que tomou a vacina. Meu Deus do céu, eu acho que o presidente Bolsonaro tem que ser o primeiro a tomar a vacina, porque ele já teve o Covid, mas pode voltar a ter a segunda cepa ou coisa que eu valha. A não ser que ele tenha medo da vacina ou não. Agora, eu acho, Néder, que obrigar uma pessoa a tomar uma vacina à revelia, também acho que pode ser uma situação obrigatória, não vejo como isso. Mas eu acho necessário. Aquela velha máxima, tome porque é bom, mas se você não tomar, fica a seu risco. E outra coisa, Néder, o mundo hoje está muito unificado, está muito interligado. Amanhã, o Néder não tomou a vacina, não vai poder entrar no país tal. Nós vamos começar a ter alguns tipos de exigências. Então, é uma picadinha, é fácil, ajuda, não vai atrapalhar agora. Por outro lado, temos que ver se as vacinas todas que aí estão não vai dar nenhuma contraindicação, são realmente testadas, aprovadas na Anvisa. Hoje mesmo eu li que algumas vacinas serão até dispensadas da checagem da Anvisa. Aí também não dá, né? Aí vai virar casa da mãe. Com todo respeito às Joanas, são nomes bonitos, aí vai virar a casa da mãe sem nome, pronto. Torre de Babel, cada um fala o que quer. A mãe sem nome. Jairinho, você falou essa questão aí, a gente está falando aí das questões políticas, né? Você se lembra quando o Davi Uip também pegou o infectologista. Covid, né? Infectologista, que naquele momento trabalhava ali ao lado do governador Dória, no centro de contingência do Covid, né?
E naquele momento vazou ali uma foto de uma receita do Davi Wip que tinha ali na receita hidroxicloroquina. Foi. E a turma começou a pegar no pé e falou, mas espera um pouquinho, vocês estão falando que não é para tomar cloroquina, mas o Davi Wip está tomando a cloroquina. Aquilo foi realmente uma coisa que... Faça o que eu falo, não faça o que ficou eu faço. realmente um negócio esquisito. E houve a liberação da cloroquina em São Paulo, na capital, né? O prefeito Bruno Covas, não liberou? Parece que está na rede pública lá de São Paulo. Quer dizer, são situações difíceis de serem avaliadas. Eu acho que não pode-se julgar o político, nem julgar muito menos o cidadão comum pelas escolhas que ele faz no momento de dificuldade, no momento de desespero, né? A pessoa está lá numa situação difícil, sentindo que vai tendo que ser entubada. Vem ali uma informação, olha, usa tal coisa. Nesse momento o cara usa tudo. O cara usa tudo porque realmente é uma luta para viver e é duro julgar isso, né? É difícil. A gente vai voltar, Néder, naquilo que nós dissemos no início. Tenha absoluta certeza de que os esforços dos governos são grandes para a gente ter logo a vacina, para a gente poder se abraçar, para a gente poder se beijar e levar uma vida em comum bem. Eu acho que qualquer que seja a cor da pessoa, a corrente política daquela pessoa, o time que ela torce. Néder, só para encerrar minha participação, hoje eu vi uma cena na televisão, na chamada da Rede Globo, do programa Profissão Repórter, do Caco Barcelos, entrevistaram aquela primeira enfermeira negra que tomou a vacina. Perguntaram a ela, qual é a coisa mais deplorável que a senhora ouviu? Sabe o que ela respondeu, Néder? É uma coisa chocante. Ela falou assim, que horas que vocês vão parar de dar vacina para os macacos para começar a vacinar os brancos? É uma coisa degradante, é uma coisa triste. Isso mostra a figura humana no seu quesito mais baixo. Isso é uma coisa que nós abominamos, é uma coisa condenável. A figura humana foi feita por Deus, qualquer que seja a sua raça, a sua cor, seu credo. Então, Néder, enquanto nós não resolvermos essa questão da ignorância humana, a gente não vai poder discutir política, não vamos poder discutir economia, não vamos poder discutir religião, não vamos poder discutir nada. As vacinas estão aí, toma quem quer, mas me parece que hoje é a saída mais equilibrada. É verdade. Que coisa, hein? Essa enfermeira, a humilhação que ela deve ter passado, né? E o pior, gente, é quando a pessoa adulta, ela ouve algo igual a isso, ela segura a onda. Mas se alguma criança, um filho, uma filha, menina, menino, ouve o pai e a mãe ser humilhado desse jeito, para essa criança é uma dor terrível. E para o pai e para a mãe é uma dor ainda maior. É aquela história, bata na minha cara, me humilhe, me ofenda, mas não ofenda nem machuque o meu filho e a minha filha. Né? Se é uma criança, você lembrou muito bem, Néder, é um trauma psicológico para o resto da vida. Um país que precisa mandar racistas para a cadeia. Racista, bom, é crime, já está certo. Piracicaba, volta e meia, tem gente algemada indo para a delegacia, por quê? Injúria racial. Crime que tem que ser realmente punido, né? Jairinho, amanhã às 7 da manhã, não sei o que você vai fazer, mas se você tiver amanhã será tranquilo, um novo dia amanhã. Assista um novo dia amanhã, ouça um novo dia, assista pela live e ouça pelos 1060 da Educadora. E quando eu não ouço, Alexandre, você pode estar certo que eu vou no www.educadora1060.com.br, o programa está lá no site da Educadora, e eu ouço. Parabéns a você, eu sei parabéns o que a você tem sofrido lá de manhã, e nos comentaristas também, no Mário Luiz, são os programas. Esses tipos de programa fazem a diferença. A gente informa, a gente orienta, a gente recebe o ouvinte e muitas vezes o ouvinte traz uma boa informação, traz uma notícia interessante. São os nossos verdadeiros repórteres. Agora, que nem sempre eles estão com a razão, isso às vezes acontece. É natural quando a gente emite uma opinião no rádio, na televisão ou escreve para um jornal.
Eu me lembro de uma frase que, na época da democracia corintiana, Sócrates, Casagrande, Vladimir, Zenon, eles levaram uma faixa um dia para dentro do gramado do Morumbi. Essa faixa estava escrita assim: ganhar ou perder, vírgula, mas sempre com democracia. É o que a gente leva para a vida, ganhar ou perder, mas sempre com democracia, mesmo que a gente às vezes não seja compreendido pelas pessoas, faz parte da vida. O importante é nós sermos sempre democratas e abrirmos sempre os espaços para elas se expressarem. Outro dia, Alexandre, eu descobri que aquela velha frase muito famosa, não concordo com uma só palavra que vos dizei, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-la, não foi de Voltaire, na verdade foi de uma mulher que trabalhava na assessoria de algum psicólogo, alguma coisa da época, muito interessante, mas ficou eternizada por Voltaire e ela vale muito, não é, Néder? A gente querer ser dono da discussão e muitas vezes subjugando o seu interlocutor, isso é muito triste. Jairinho, abração, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, viu? Obrigado, Néder, você sabe que eu sou seu fã, você com entrevistas realmente muito interessantes. Obrigado, Elvésio, pelo carinho, pela qualidade dessas imagens. Estamos sempre à disposição de você, quando precisar. E um grande abraço aos nossos telespectadores. Obrigado, Jairinho Matos. E nós vamos encerrando o nosso Néder especial de hoje. Mais um gravado aqui nos estúdios da Engenho 7 Produtora, voltando na próxima edição, trazendo mais informações e mais novidades para você. Além aqui da TV, a gente está também nas redes sociais, no YouTube. Nos acompanhe, nos siga, curta os nossos vídeos e também se inscreva no canal Néder Especial. Fique ligado, fique ligada. Grande dia, grande noite. Fique e esteja sempre com Deus. Tchau, valeu!